Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do desafio dos 30 dias para organizar sua vida financeira. Bom, estamos na reta final e é o momento de nós falarmos sobre plano de ação. Então, como sempre, durante essas últimas 3 terças-feiras, eu separo algumas perguntas aqui que o pessoal foi enviando durante a semana, durante o dia, e comento sobre alguma ótica, né? E a ótica que nós vamos trazer para a live de hoje é falar sobre plano de ação. Deixa eu ver como é que está essa luz aqui. Hoje eu tô fazendo do notebook, porque o celular, enfim, não trouxe suporte. E estou direto de Sete Lagoas, Minas, do quarto de hotel. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer é que quando as pessoas me fazem qualquer tipo de pergunta sobre finanças, ou seja, como sair das dívidas, o que eu quero, onde eu devo investir, o que eu faço para comprar meu carro, minha casa, eu sempre tenho dois vieses estratégicos. O primeiro deles é a questão da lógica, da matemática e do racional. Então, se eu fizer algum tipo de cálculo, eu vou entender, por exemplo, qual é o melhor investimento, o meu retorno, o meu risco. Se eu for pensar matematicamente, também a resposta, por exemplo, para comprar um carro seria, compra um carro à vista, com dinheiro no bolso, um seminovo, com baixíssima quilometragem, e aí você vai desenvolver uma estratégia, vai pensar no tempo, que isso vai influenciar bastante também, né? Que não é uma coisa que eu consiga do dia para a noite. Então, esse é um tipo de pensamento. O segundo tipo de pensamento são as emoções e o nosso comportamento. Porque às vezes, e muitas das vezes, as pessoas elas querem tomar uma decisão, fazer um planejamento baseado na emoção. E aí ela fica se justificando, né? Ah, se eu começar a investir agora, será que... E aí ela vai, puf, já começa a investir, ela fica nervosa, só que ela vai ter estômago para aguentar a oscilação do investimento, por exemplo, ela já está habituada, ela se conhece ao ponto de saber que o mercado vai flutuar, que isso pode ou não dar certo. Ela fez a lição de casa, imaginando que precisa ter primeiro um colchão financeiro, depois não colocar todos os ovos numa cesta só. E quando a pessoa toma uma decisão baseada no emocional, sem olhar para esse racional também, muito provavelmente ela haja por impulso. E aí, nesse impulso, ela acaba aceitando a primeira orientação que vem, ou se justificando, vou fazer isso, vou tomar essa decisão, porque eu acho que vai dar certo. Ou eu acho que vai dar certo, acaba atrapalhando um pouco esse raciocínio. Então, assim, preciso tomar uma decisão financeira, preciso pensar em estratégia. Eu posso, sim, fazer o meu olhar para o meu comportamento, olhar para a minha emoção, e aí eu vou entender quais os porquês estão me fazendo ir por esse caminho. Se é pela minha família, pela minha segurança, se é por uma coisa que eu gosto muito. E aí, trazendo essa informação do porquê, eu tenho a minha motivação. E aí eu vou alicerçar essa estratégia na lógica, na matemática. Ou seja, dentro das possibilidades que eu tenho, qual o caminho melhor para eu efetivar esse plano? E aí eu preciso colocar no papel. Preciso conversar com o gerente do banco, ver quais são as taxas, as tarifas, as implicações. Preciso conversar com o meu gerente de investimentos para ver quanto tempo isso vai durar, se a previdência é o melhor caminho, enfim. E aí eu consigo, juntando o aspecto emocional e o racional, tomar uma decisão mais assertiva. Ok? Então, tudo que eu consigo processar com os dois lados do cérebro, eu consigo um resultado melhor. Se quiserem, podem começar, faça essa introdução ali de uns 5 minutinhos para que a gente possa
pessoal possa ir chegando, se comunicando. Quem quiser mandar um joinha, quem quiser já mandar a sua pergunta, que eu estou aqui acompanhando. Ah, o pessoal já começou aqui a falar, olá, Ilza Costa, Marina, Edna, Michel Félix, Paulo Viganó, minha mãe Maria de Lourdes. Beijo, mãe, te amo. Estou voltando para São Paulo amanhã. Móveis Barbalho, o pessoal aí está mandando um alô. Então vamos para as questões, eu separei 10. A primeira delas que me fizeram hoje de manhã é o seguinte: estou endividada. Posso investir em um novo empreendimento? Sim e não. Primeiro, vamos entender o conceito de estar endividado, né? Porque às vezes a gente tem dívidas, mas a gente não está efetivamente endividado. A diferença é o seguinte: provavelmente, muitos de vocês que estão me ouvindo tem lá uma parcela no cartão de crédito, comprou uma viagem parcelada, talvez tenha um boleto, está usando um pouquinho do cheque especial. E essa questão de estar usando o dinheiro virtual, mas eu estou mantendo, estou pagando em dia, às vezes pago com um pouquinho de atraso, eu ainda não estou inadimplente. Eu ainda tenho como rolar um pouco essa dívida e daqui a pouco eu já saio dela, porque ela está sobre um certo nível, sobre um certo controle. Agora, quando eu estou endividado, é que eu já estou pagando sempre com juros, já está fora de controle. E quando isso fica fora de controle, aí fica difícil eu começar a investir, a não ser que seja um investimento muito pequeno. Douglas está falando aqui, Douglas Vicente, a revista Exame mostra que 97% dos investidores que buscam tomar decisões com base na emoção têm seus investimentos que viram pó, ou seja, prejuízo parcial ou total. Concordo plenamente, não tinha lido essa matéria, mas por experiência, um bom investidor, eu já falo para você, ele tem que ter estômago para aguentar o sobe e desce do mercado, principalmente nesse mercado financeiro nosso atual. E o que é investimento, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou comprar uma máquina para investir. A máquina, ela vai te dar retorno a partir do momento que ela começa a produzir em cima do seu estoque. Então, esse primeiro dinheiro, por exemplo, vou comprar uma máquina, ele vai estar imobilizado, porque eu não tenho como fazer esse dinheiro girar. A partir do momento que eu gero mercadoria, que eu coloco estoque, gero mercadoria, essa mercadoria, sim, ela é um investimento que vai me dar lucro. Então, é que nem as pessoas dizem o seguinte: eu vou investir numa casa, e você vai demorar 20 anos para pagar essa casa. Isso é um investimento, isso é consumo, você está imobilizando o seu patrimônio, e a partir do momento que você, por exemplo, pagou 200 mil na casa, e ela valorizou, isso sim vai ter um investimento. Será um investimento. A não ser que eu compre barato essa casa, eu estou com grana, alguém me ofereceu uma casa de 200 por 180, por 170 mil, eu compro e já coloco ela para vender. Então, a ideia de investimento é aplicação e retorno. O quanto eu vou ganhar, o quanto meu dinheiro vai trabalhar para mim, para que eu possa ter um ganho financeiro. E alguém pode estar se questionando nesse momento: Fábio, mas a casa é meu patrimônio, o carro faz parte do meu patrimônio. Mas isso não é líquido. Isso está imobilizado, e aí você pode converter em investimento ou não, e só se concretiza como investimento a partir desse ganho financeiro. Então, se a pessoa está endividada e ela diz o seguinte: eu vou investir para fazer mais dinheiro para pagar as dívidas. Ela precisa entender, primeiro, você tem condição de manter o seu mês para começar a investir? Segundo, esse investimento é de baixo risco, de alto risco ou de médio risco? E terceiro, eu estou usando isso como válvula de escape ou efetivamente eu estou construindo um novo negócio? Porque é comum, e eu já vi algumas vezes acontecer, a pessoa está desesperada para sanar as dívidas,
e começa a entrar em alguns negócios que são furados, por causa da emoção, né? Ah, eu tenho dinheiro aqui que eu recebi no fundo de garantia, ou eu recebi o acerto da empresa, ou entrou aqui PLR, salário, vou investir, daqui a pouco eu retorno isso para minha poupança, enfim. Todo e qualquer negócio, ele requer um conjunto de competências. Então, vamos supor que eu quero fazer artesanato, investir em artesanato para vender e daqui a pouco eu repor o meu dinheiro. Quais são as competências necessárias? Pô, eu preciso entender de vendas, eu preciso entender de um pouquinho de fluxo de caixa, eu preciso entender de negociação, eu preciso estar disposto a fazer cobrança, porque eu posso vender para o meu amigo e ele não pode querer pagar. O quão disposto eu estou para fazer essa cobrança, por exemplo. Então, aqui não tem uma fórmula mágica, como eu sempre digo, né? Não é uma receita de bolo. Então, a ideia para a pessoa que está endividada e está querendo investir nesse empreendimento é olhar para o tamanho da dívida, é olhar para as suas despesas fixas e variáveis durante o mês para ver se está conseguindo manter e entender qual é a classificação desse investimento, se é de baixo, médio ou alto risco. É um começo para você refletir, ok? Se alguém tiver dúvida, pode ir mandando por aqui que eu estou lendo. A segunda do dia aqui que me mandaram. Como resistir aos gastos adicionais? Para quem tem acompanhado desde o começo, ficou fácil, né? Eu tenho 4 tipos de despesas durante o meu mês, que é o fixo, que acontece todo mês com o mesmo valor, o variável, que também acontece todo mês, mas vai oscilando de valor. Eu tenho também as despesas extras, que são as eventualidades do mês, e tenho as adicionais, que são aquelas que eu opto ou não por fazer. É o famoso lazer, ida no shopping, uma viagem, uma comida fora, tudo isso é adicional. E nas despesas adicionais é que a gente normalmente faz com cartão de crédito e é onde está o maior apelo do marketing. Uma dica que eu sempre dou, né, porque quando que a gente está predisposto ou submetido aí a uma despesa adicional? Principalmente quando a gente sai de casa, quando a gente vai para a rua e pela internet, por que não? Então, tem vários macetes que os marqueteiros, eu posso falar isso porque eu sou marqueteiro de formação, usam para nos induzir. Tanto o cheiro, quanto a forma, a cor, as emoções, tudo que está implícito no produto, e principalmente a orientação ao status, faz com que a gente se sinta seduzido e acabe consumindo de forma até inconsciente, né? Então, como eu faço para eu poder me fugir um pouquinho desses gastos adicionais? 2 dicas que, se levadas a sério, vão melhorar muito aí o seu comportamento nesse momento. A primeira dica é distanciamento emocional. Vamos supor que eu estou numa loja e eu entrei para, vamos pensar aqui, comprar um celular. E o vendedor me mostra o celular, e é o celular que eu quero, está num preço bacana, e eu estou ali vivendo o processo de compra, né, negociando. Ao invés de eu perguntar o que eu quero perguntar, o que é o que eu quero perguntar? Para muitos cabe no meu bolso? Eu consigo pagar? Porque a ansiedade vai dar certo ou não? Eu pergunto o que eu preciso perguntar. E aí o que eu preciso é saber características do produto, quais são as condições de pagamento da loja, se a pessoa vai me dar desconto ou não, se o produto atende às minhas necessidades para aquele momento, se eu preciso, por exemplo, de um celular muito top ou de um celular um pouco mais simples, já vai me atender. Então eu começo como se fosse fazer uma entrevista para o vendedor. Porque, note, tem muita gente que chega no shopping e fala assim, era esse celular que eu estava procurando. Pô,
O trabalho que o vendedor vai ter para te vender é o seguinte: ó, essa é a última peça, está em promoção só hoje, fulano já passou aqui, enfim, ele vai argumentar criando escassez. E assim que e aí, bom, se eu já peguei para o cara que é o que eu quero, fica fácil dele vender para mim. Então eu pergunto o que eu preciso perguntar, que são características técnicas, negociação e desconto. Eu pego o celular na mão, eu me sinto dono dele. Eu falo, pô, esse mentalmente, né? Eu pego ele e eu devolvo por alguns instantes para o balcão, respiro, dou uma voltinha e eu me faço, que é a segunda dica, 5 perguntas. Quais são elas? Eu quero, eu quero, eu posso, eu preciso, eu mereço, eu devo. São essas 5 questões que eu me pergunto para entender se eu estou no controle da minha emoção ou se eu estou sendo submetido à compra por impulso. Ok? Então, 2 dicas. Pergunta o que precisa ser perguntado, devolve o produto para o vendedor, respira e se faça essas 5 perguntinhas. Isso é estratégia, gente. O tempo de compra, ele é extremamente relevante. Quanto mais rápido o vendedor consegue fazer com que você chegue entre o sim ou não, maior a probabilidade de você dizer sim. Vamos para a próxima questão. Curso de aprendizado pessoal é considerado investimento? Essa foi boa, viu? Uma aguinha de coco para limpar a voz. Curso de aprendizagem pessoal é considerado investimento? Bom, se você trabalha com desenvolvimento humano, sim. Eu vou lá, por exemplo, eu fiz curso de coaching, fiz curso de PNL, terminei agora minha formação em constelação sistêmica, fiz pós-graduações, fiz... Tudo isso está linkado com a minha atividade principal. Eu, enquanto consultor, enquanto palestrante, eu não posso deixar de investir nisso. É minha matéria-prima. Se eu não tiver novidade, se eu não tiver atualizado, provavelmente os meus clientes encontrem outro caminho para seguir. Então, eu preciso estar sempre me reciclando. E conforme eu vou me atualizando, eu tenho um maior leque de ferramentas e mais capacidade de gerar renda. Agora, isso pode acontecer também com a sua vida profissional. Eu quero um aumento no meu trabalho, só que eu preciso falar inglês. Então, o inglês está relacionado diretamente com a sua perspectiva de ganho. Eu vou pôr o dinheiro aqui, daqui a pouco eu começo a ganhar mais. Lembra que eu falei do conceito de investimento? Toma lá, dá cá. Então, nesse caso, o aprendizado, ele vai sim te dar uma maior possibilidade e ele se torna um investimento direto. Agora, eu estou pensando aqui se eu quero ir por esse caminho, por esse outro caminho, eu ainda não gero renda fazendo essa atividade de desenvolvimento humano ou, enfim, qualquer coisa que seja. A faculdade, por exemplo, ela é igual a casa, no exemplo anterior. Ela é um consumo. Eu estou consumindo sabedoria para potencialmente, no momento, gerar mais renda. Então, nesse momento, ela é consumo. Quando você passa a viver disso, viver dessa competência, aí sim ela é um investimento, porque te abre novos horizontes. Então, o dinheiro tem muito essa característica. O que eu faço, ele está relacionado com a intenção. Não é, se eu investir em conhecimento, necessariamente eu vou ter um retorno. Ou se eu investir nisso, eu vou ter aquilo. Ou se eu, por exemplo, comprei por impulso, eu sempre compro por impulso. Ele não é lógico, né? Ele é racional. Bom, uma outra pergunta aqui. Como evitar gastar por compulsão? Primeiro eu falei de impulsão, de compulsão. Primeiro eu preciso entender o que é uma compulsão, né? A compulsão é um fator patológico onde o maior benefício, a maior satisfação
ela está no processo e não no bem em si. Então, a pessoa que é compulsiva por compras ou por gastar, ela está triste em casa, está, enfim, pensando o que eu faço da vida, está até um pouco depressiva, e ela tem uma ideia. E eu vou comprar alguma coisa. Aí ela está um pouquinho mais animada. Passa um tempinho, ela toma um banho, coisa e tal, ela saiu para a rua para gastar, ela está mais animada. Aí ela entrar na loja, ela está mais animada. Adrenalina, dopamina, a endorfina, várias coisas, várias inas dela vão aumentando. Quando ela está na loja, ela está eufórica. Ela falou com o vendedor, ela está ainda mais eufórica. Ela pega o produto, ela passa o cartão, e quando ela sai pela porta da loja, vem a depressão de novo. Ou seja, eu preciso comprar mais. Então, o compulsivo, por exemplo, compulsivos por bebida. Eu estou bem enquanto eu estou bebendo. Se eu estou bebendo, eu estou, poxa, estou legal, pá. Compulsivos por comida. Enquanto eu estou comendo, também estou feliz. A felicidade está linkada com o processo. Terminei de fazer a compra. Parei de comer, vem a depressão, essa é a característica base do compulsivo. Eu indico procurar um psicólogo, procurar um terapeuta. Se for um nível leve, isso eventualmente acontece. Talvez um trabalho de coaching com PNL para ressignificar algumas coisas na vida. Um trabalho de constelação sistêmica pode ser que ajude, mas os profissionais, primeiro, dependendo do grau, né, os mais indicados são os psicólogos e os terapeutas, porque eles, principalmente o terapeuta, que pode indicar remédio, que pode trabalhar outras questões até fisiológicas, enfim. Então, como eu evito? Primeiro eu me entendo, eu aceito, reconheço e busco ajuda. Porque não adianta eu sou compulsivo, legal, e eu continuo fazendo. Não vai surtir resultado. Então eu identifico, reconheço e eu busco ajuda. E aí é mais tranquilo. Bom, vamos lá. Estratégias para a volta das férias. Eu já, por muitos anos, trabalhei em empresas. Deixa eu ver aqui. Marcelo, a cooperativa do Atacadão S.A. está te esperando. Bola um projeto para apresentar aos diretores. Já falei com a gerente da cooperativa. Obrigado, Marcelo. Vamos sim. Eu tenho muito carinho pela Cooperata. Há 2 anos atrás eu visitei várias unidades. Foi um trabalho bem legal. E vamos sim, vamos bater um papo e vamos estreitar um beijão para a Ana Paula, que é a gerente da cooperativa lá. A gente já conversou algumas vezes. E daqui a pouco eu estou lá, assim, estou chegando. Próxima pergunta, né? Estratégia para a volta das férias. Bom, o que é estratégia, né? Um dos conceitos básicos de estratégia é antecipar o futuro, trazendo ele para o presente, imaginando possibilidades de acertos. Qual que é o erro da pessoa que tira férias? Porque junto com as férias, muitas empresas antecipam, por exemplo, metade do 13º, tem lá a bonificação, às vezes a pessoa aproveita ainda, tira as férias junto, perto ali do período da PLR, e aí vem um dinheiro que parece muito. Mas o que acontece? Se você está antecipando 30 dias da sua vida, você primeiro precisa entender qual é o seu padrão, ou seja, quanto eu preciso para sobreviver por mês, para pagar as minhas contas, e talvez seu padrão de vida seja R$ 3.000. Então você precisa, chegando esse dinheiro, essa bolada, separar esses R$ 3.000 na poupança, e aí fracionar uma parte para as férias e uma parte como reserva financeira. Porque aí não tem como dar errado. Eu sempre digo, né, o resumo da nossa vida financeira é receita quanto ganho, despesa quanto gasta, e no final do mês lucro ou prejuízo. Se você pegar da receita e sempre guardar um pouco, 10% pelo menos, ou já se pagar as metas, não tem como dar errado. E aí eu adequo o meu padrão de despesas. Essa é uma das possibilidades. Qual é a outra? Se você gosta de viajar, gosta de passear,
Começa a pagar, acabou essas férias, já começa a pagar a próxima. Já faz uma reserva, já vai, se obriga ou a fazer uma poupança, ou vai na sua agência de viagem, parcela, por exemplo, em 10 vezes e vai pagando em suaves, para quando você for viajar, não precisar ter esse desembolso todo. É legal também deixar um limite no cartão para as despesas extras da viagem. Às vezes a mala extravia, eu preciso comprar um pouco de roupa. Às vezes furo o pneu do carro, se eu vou de carro, ou, enfim, eu preciso olhar de forma a entender esse futuro, né? Você faz uma pequena ponte do futuro, eu gosto muito desse exercício, sempre recomendo, e com isso você começa a mitigar os problemas, ok? Então, estratégias para volta às férias, primeiro ponto, em resumo, né? Entenda qual é o seu padrão, já deixe esse dinheiro reservado. Segundo, nunca comprometa 100% do que você recebeu, deixa uma gordurinha ali dos 20% ou 30%, e a diferença você pode aí fazer as suas escolhas. E o padrão ideal é comece a se pagar e faça isso tudo à vista. Sexta pergunta. PNL Coaching. Como colocar em prática na vida financeira? Pessoal do desafio, quando fiz a minha formação em PNL, eu escrevi um e-book chamado Trilha do Tesouro. E se vocês quiserem receber, pode me mandar inbox, pode mandar lá no WhatsApp e coisa e tal, que lá tem várias estratégias de PNL. Para quem não está habituado com o que é PNL, PNL é Programação Neurolinguística. É como as palavras interferem nas minhas ações. Ou seja, o significado delas, o significado que eu dou a essas palavras, é que que modelam o meu pensamento. E a partir desse momento que se descobriu que as palavras têm esse poder, a gente entende também, na década de 70, né, o pessoal começou a compreender que eu ressignificando essas palavras, eu começo a ressignificar o meu dia a dia, o meu pensamento e a minha forma de agir. Se, por exemplo, até antes de ouvir essa live, você entendia endividamento como inadimplente, e eu te falo aqui que o endividado é a pessoa que usa o dinheiro virtual, você começa a falar, pô, eu não estou inadimplente, mas eu estou endividado, porque eu estou usando esse dinheiro virtual. Então, eu preciso tomar cuidado para usar esse dinheiro virtual, para então não me tornar um endividado. E aí você ressignificou uma palavrinha. Mas que isso vai dar um efeito dominó na sua vida. Porque toda vez que você agora passar o seu cartão de crédito, por exemplo, você vai estar pensando assim, pô, eu não estou consumindo, eu estou fazendo uma dívida. Então, esse é um exemplo bem simples, usando a introdução da nossa live. Então, a PNL, ela tem esse poder de ressignificar as coisas e criar novos caminhos através de exercícios estruturados. E nesse e-book eu ensino alguns deles. E eu também aplico isso nos meus cursos e didaticamente eu ensino como você usar a PNL. Então, uma dica de PNL para dinheiro é elimine o inho da sua vida. Dinheirinho, moedinha, aumentinho. Gente, tudo que é inho nunca será nunca será dinheirão, nunca será meu aumento, nunca será, sabe? Comece a valorizar e a tomar cuidado da forma que você se refere ao dinheiro. E você respeitando ele, isso também tem um efeito dominó na sua vida. Já o coaching, ele trabalha num processo de perguntas estruturadas. Eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B. Eu tenho um coach que, através dessas perguntas, começa a validar quais são as possibilidades, quais são as minhas características e competências para efetivar. E olhando para isso, para essas perguntas, você, enquanto coaching, começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Começa, na sua resposta, a se comprometer um pouco mais. Algumas perguntas básicas do coach que são sempre usadas. O que te impede? O que você faria se você soubesse a resposta?
tem alguém que fez isso e deu certo? E a gente começa a usar o nosso inconsciente para trazer as informações para o nosso racional. Então, sim, poxa, na questão da PNL, é eu tomar cuidado da forma que eu me refiro ao dinheiro. Na questão do coaching, eu começar a fazer novas perguntas para obter novas respostas e novos resultados. Ok? Espero ter respondido essa também. Mais uma pergunta. Nossa, nosso tempo aqui está voando hoje. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Pessoal, manda um joinha, manda um like aí. Eu sei que eu vou falando aqui, que eu me empolgo, que eu já estou com a minha lista aqui, mas vamos bater papo. Boa noite para todo mundo. Deixa eu falar aqui, Leila Pereira, Henrique Ferreira, Elita Massadas, Marcelo, Alessandra Campos, Madalena de Oliveira, Genesi Monsores, Vilma Calia, tem um monte de gente aqui que já passou e que está online, e eu gostaria de mandar um beijão. Por falar nisso, nessa quinta-feira, eu vou fazer um webinário falando só da planilha, falando só de como você compreender e fazer um diagnóstico profundo e definitivo da sua vida financeira. Por que eu não vou fazer uma live? Porque no webinário eu consigo compartilhar a tela, eu consigo ter mais interação com vocês. Mandar algumas perguntas, vocês respondem, tem como todo mundo se comunicar na sala, enfim. Então eu vou fazer um webinário porque ele é mais prático, ok? Então tem um linkzinho aí, não sei se está do lado, se está do outro lado. Essa câmera é invertida, eu aponto para lá, mas eu estou apontando para cá, é um barato. E a gente está com a enquete dessa semana, falando para o pessoal, perguntando como foi o desafio, como está sendo. Está bem legal, tem muito depoimento importante. Se você já deixou o seu, eu agradeço. Se não deixou, passa lá que ainda dá tempo. E se você não está participando do desafio, dá uma olhadinha lá, que o pessoal, em 3 semanas, já está mudando a sua vida financeira e tendo muito resultado. Isso é extremamente importante. Voltando aqui, olha a pergunta. Como se tornar um investidor? Eu poderia usar a resposta mais básica, né? Vai lá no banco, vê o seu perfil, se você é moderado, agressivo, enfim. Faz um teste, vê os objetivos. Mas, como o tema hoje é estratégia, qual, na minha opinião, né, é a melhor estratégia para eu me tornar um investidor? É treino. Imagina, você nunca poupou dinheiro, você nunca viu o seu dinheiro na mão de uma outra instituição para fazer ele andar um pouquinho mais. Então, você precisa dizer para o seu cérebro que você se tornou um investidor. Então, a cada dinheiro que entra, se você for empreendedor, por exemplo, você separa uma parte para formar o seu colchão financeiro. O que é o colchão? Eu quero começar investindo R$1.000. Então, eu vou separando pequenas quantias, vou dizendo para o meu cérebro assim, agora você é investidor, agora você é investidor, agora você é investidor, até ele acreditar. E eu deixo esse dinheiro totalmente separado. Então, eu coloquei como meta que eu vou começar investindo R$1.000. Isso demorou alguns meses e você se comunicou e treinou ele para se tornar um investidor. Em paralelo, você pode até, estudando um pouco sobre investimento, se cadastre nessas novas corretoras que estão surgindo, a Empíricos, XP Investimento, para receber os e-mails e a comunicação deles, entre várias outras. E quando você bateu a primeira meta, você não vai investir tudo. Você vai investir uma parte, seja 50% ou 30% no Tesouro Direto, por exemplo, ou em uma dessas corretoras, ou você vai deixar esse dinheiro na poupança, ou você vai comprar alguma coisa barata e tentar vender caro. Você nunca vai usar 100%, porque como isso é um experimento na sua vida, você precisa ter um resultado positivo para firmar. E se você usa uma parte desse dinheiro, você mitiga o risco, porque uma das bases do bom investidor é nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Então, cria o hábito.
de se pagar primeiro, se pagar esse investimento, e depois você começa a fazer testes para ver qual é o seu perfil e qual é a maneira que você mais se adequa. E isso é um pouco de tentativa e erro, até você ter mais informação, mais segurança, passar por esses 2 ou 3 degraus primeiros, para depois avançar mais rápido. Como tudo na vida, andar, aprender a escrever, aprender a andar de bicicleta, é preciso de treino e é possível ser feito, tá ok? Esse treino, em média, 90 dias, você já está mais apto aí a controlar suas emoções. Ufa! Como minimizar os custos com o banco? Bom, primeiro eu preciso entender o perfil do banco. Cada banco ele vai buscar o melhor cliente para si. Então, a gente tem banco que vai trabalhar melhor funcionário público, a gente tem banco que tem foco em empreendedor, tem banco que é melhor para financiamento imobiliário e também temos as cooperativas financeiras. Gente, eu sou extremamente fã de cooperativa e funciona muito bem como investimento e quando precisa de crédito. Então, primeiro eu entendo o meu perfil, o perfil do banco, para as coisas começarem a se conversar melhor. Segundo, o banco ele busca uma coisa chamada reciprocidade, ou seja, que você faça uma centralização financeira com ele, para ele começar a entender a sua vida financeira e quais são as possibilidades que ele tem contigo. E eu falo de possibilidades, eu não falo de concretização. Por quê? Se você é empreendedor, tem um certo tipo de giro, e vai para um banco que é bom para os empreendedores, e você começa a ter uma maquininha de cartão de crédito, você começa a gerar boleto por aquele banco, o banco ele vai diminuindo as suas taxas, porque ele acaba ganhando na cesta de produtos que você está contratando, uma vez que você já tem que contratar. Se você é funcionário público e tem lá um banco, e eu quase não uso banco, então eu olho para a minha cesta de produtos, converso com o meu gerente e posso migrar, por exemplo, uma conta digital. O que é uma conta digital? É você ter um gerente que vai te atender por telefone ou pelo chat e você não tem mais uma agência física. Isso vai diminuir o custo do banco e ele também vai te dar mais benefícios ou até te isentar das suas tarifas, das suas taxas. Hoje nós temos também muitos bancos online, 100% digitais, como o Original. A gente tem o Nubank, que é um cartão de crédito que também é digital. E eu preciso entender se o meu perfil encaixa, porque senão eu começo a gerar uma demanda que o banco não me atende e eu fico insatisfeito. Então é isso, é olhar para o meu perfil e conversar com o gerente do banco. O que mais eu posso fazer para que eu otimize esse meu uso? Okay? O que eu não posso é deixar rolando, entendeu? Poxa, essa aqui é até um pouco machista, tá? A pergunta: como eu posso fazer para minha mulher gastar menos? Qual a estratégia, né? Então aqui eu vou generalizar, porque na relação às vezes o homem gasta mais ou a mulher gasta mais. Então como eu posso fazer para o meu parceiro, para o meu cônjuge, parceira, gastar menos? Eu já disse isso algumas vezes, e no meu entendimento, é necessário que cada um esteja 100% no controle da sua vida financeira. Tem um casal, um ganha 5 mil reais, o outro ganha 3 mil reais. E os dois fazem um orçamento e cada um controla uma parte desse orçamento. E toda vez que alguém controla parte de alguma coisa, não está controlando nada. Imagina a empresa, se alguém chega e fala assim, controlei aqui metade desses índices. Bom, a outra metade, a probabilidade de dar errado é muito grande. Só que esse casal, toda vez que senta para fazer orçamento, ele vai pensar no orçamento de 8 mil reais. É como se ele ganhasse 8 mil, porque ele faz um orçamento de 8 mil, e ela também ganhasse 8 mil, porque faz um orçamento de 8 mil. Então, faz sentido para ela fazer algumas coisas e faz sentido para ele, porque isso está compartilhado e no inconsciente esse é o orçamento.
Quando você divide, e aí divide proporcionalmente, ou seja, quem ganha mais pode pagar um pouquinho mais das contas, a pessoa começa a entender o que é caro e barato na vida dela. Porque ela está pensando em relação ao salário dela. E esse gatilho está 100% no controle. Ou seja, se eu fiz uma bobagem financeira esse mês, e, pô, fiquei no vermelho, vou precisar ficar alguns meses para pagar, isso é uma oportunidade de aprendizado. Então, eu paro de tratar o dinheiro 50%. Eu começo a olhar para ele 100%, e com isso eu começo a ter novos resultados. Ok, pessoal? Então, essa é uma dica, não para fazer ele ou ela gastar menos, mas para que ele ou ela esteja mais no controle do dinheiro e comece a validar as suas escolhas de forma mais efetiva. Bom, tem mais uma provocação aqui, e eu vou encerrar porque o nosso horário, eu falei que ia fazer live de 30 minutos, a gente já está indo para 40. Então, para encerrar, né, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é como sair das dívidas. E assim como eu iniciei essa live falando de racionalidade, né, dos números e das emoções, da criatividade, eu vou trazer essa última questão dentro desses dois mundos, né? O beabá de sair das dívidas é: troque juros maiores por juros menores, comece a economizar, comece a trabalhar melhor as suas receitas, comece a tentar ganhar mais dinheiro, reduza também as suas despesas, comece a olhar para onde vai o dinheiro. Então, essa é a parte racional, que a maioria das pessoas sabem e talvez poucas façam, por achar que é muito difícil, que é colocar tudo no papel, relacionar as dívidas, entender, o cartão de crédito, os juros dele está entre 17% e 22% com o perfil normal. O cheque especial entre 8% e 10%. O empréstimo, um pouco menos. Tá? Para quem não faz parte de cooperativa, em média, entre 4% e 8%. Para quem está em cooperativa de crédito, a média, normalmente as cooperativas é menos de 2%, 1,5%, 1,30 e pouco, 1,20 e pouco, dependendo da cooperativa. Mas aí, qual que é o... Mas aí eu vou por outro caminho, né? O caminho da estratégia mesmo, né? Como é que é o primeiro passo do endividamento brasileiro, que eu tenho visto aí nesses últimos anos? Eu faço um pacotão da alegria, ou seja, estou devendo cartão de crédito, eu estou com algumas contas do mês, algum boleto atrasado, e eu já estou usando o meu cheque especial durante alguns meses, e isso está me gerando juros. E aí eu olho para isso aí e eu preciso de R$ 5.000 para sanar essas dívidas, que é estancar, né, as dívidas. E aí eu faço esse primeiro movimento, que é um movimento matemático, lógico, financeiro. Eu troco juros maiores pelos juros menores. Eu troco dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo que cabem no meu bolso. E aí o que era 5 mil para pagar ali nesse mês, no mês seguinte, coisa e tal, eu dou um ufa, e aí eu parcelo assim, em 12 ou 48 vezes. E aí é como se eu tivesse pago essas dívidas, né? Porque eu já não tenho ligação de cobrança. O limite do meu cartão está totalmente liberado. E quando eu olho no meu extrato, no meu cheque especial, eu estou no azul. Então, a sensação é: paguei as dívidas, mas não é o que aconteceu. Você trocou curto prazo por longo prazo. Então, eu preciso muito mais observar as minhas emoções, a minha ansiedade e minha oportunidade de aprendizado, porque aí isso vai se tornar perpétuo. Ou seja, a minha impulsão, né, o meu agir por impulso, toda vez que eu faço dívida, é no cartão de crédito. Opa, peraí, como é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, deixar esse cartão de crédito, usar ele só em momentos específicos? Ou toda vez que eu faço dívida é comprando tal coisa? Como é que eu faço para trabalhar
esse viés, né? Talvez adquirir coisas pode ser adquirir festa, adquirir viagens, adquirir presente para os outros, tem gente que é compulsivo por presentes. Então, o sair das dívidas, né, que como sair das dívidas, é olhar a causa e não o efeito. O que é o efeito? Eu acumulei e não estou conseguindo pagar. Isso é o efeito. A causa. O que está me levando a isso? Quais são os principais gatilhos que me levam ao endividamento? Eu estou indo buscar produtos, sensações, emoções, atenção ou carinho? Eu estou realizando sonhos meus ou sonhos dos outros? Então, para a gente encerrar essa live, deixa eu ver se teve mais alguma pergunta ou alguma indagação. Eu saio das dívidas quando eu começo a olhar as causas dessa dívida e a trabalhar a causa e não o efeito. Ok? Bom, direto de Sete Lagoas, Minas, me despeço de vocês, desejando muito sucesso, muita prosperidade. Se tem alguém que está participando do desafio e você não viu que está presente, marca a pessoa. Peço também que compartilhe essa live com mais pessoas para mais informação chegar. Na quinta-feira, se inscreva no webinário para receber o link, que nós vamos falar mais sobre as planilhas, principalmente sobre para onde vai o dinheiro, que é um gargalo muito forte do brasileiro. E também participe lá da nossa enquete de como está sendo o desafio, ou confira as informações postadas lá até o momento. Muito obrigado, até quinta-feira, sucesso e prosperidade.